sou o Dr. José Bento. E eu sou o Fernando Rocha. E esse você já sabe, é o Tudo Bem. Informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Nós vamos falar hoje sobre controle de peso. Controle de peso tem a ver com todo o seu organismo. O programa está muito bom, doutor. E você vai aproveitar. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem então, né, doutor Zé Bento? Vamos começar mais Tudo um programa. É isso aí. Assunto de peso dessa vez, né? Assunto de peso. Para falar sobre isso, a gente está aqui com a endocrinologista Giovanna Carpentieri. Doutora Giovanna. Doutora Giovanna trabalha com a gente lá na Viver Santos e, lógico, o dia a dia dela é fazer, pelo menos ajudar os pacientes a perder peso. Eu estava até brincando com ela aqui, qual é a porcentagem de pacientes que te procuram no dia a dia que querem perder peso? Porque não é difícil, não é difícil. Olha, eu vou te contar. E ela respondeu o quê, doutora? Qual é o percentual? 90% das pessoas. 90% das pessoas? É muito, né? É muita gente que quer perder peso. E por que é tão difícil? Acho que envolve uma questão de inflamação. Hoje eles descobriram que existe uma inflamação hipotalâmica, então os alimentos ricos em gordura, enfim, existem alimentos que inflamam a pessoa, inflamam o hipotálamo, que é um lugarzinho dentro do cérebro que faz as pessoas buscarem cada vez mais alimentos que perpetuam essa inflamação. Então, uma doença inflamatória que tem uma base genética, tem uma base comportamental, as pessoas estão cada vez menos ativas, então, uma doença complexa com tratamento complexo. Uma pandemia. Estimam que 50% da população mundial daqui 3 anos vai ter sobrepeso e obesidade. Enorme, né? É muita gente. Metade da população mundial. É muito, acima do peso. É muito grave. E eu acho também, está muito ligado à oferta de alimentos. Eu estava lendo um artigo mostrando que hoje a classe C e D nos países menos desenvolvidos tem acesso à comida que a realeza em 1800, em 1700 tinha. Então, o que a realeza consumia de alimentos em 1700 é exatamente isso que hoje você pode consumir. E os reis eram gordinhos, né? Gordinhos, exatamente, é isso Interessante. Mesmo. Agora, também existe na área da endocrinologia doenças que também vão provocar a obesidade, né, doutora? Existem doenças, problemas hormonais, existem remédios que causam obesidade. Então, não é só aquele paciente que come demais. Inclusive, tem um estudo bem legal, recente. Ele divide 4 tipos de pessoas com obesidade. Aquela pessoa que come, porque é comilão. Eles falam cérebro comilão. Aquela pessoa que come, não tem saciedade, não consegue parar de comer, repete. Então, ela faz 2, 3 refeições por dia, mas são refeições gigantes. Esse é um. O outro é uma pessoa que ela come o tempo todo. Eles falam que é o intestino faminto. Ela come, daqui 1 hora, 2 horas, eu preciso de mais uma coisinha, tô com fome, come de novo, depois de 2 horas come de novo. Então, aqui a gente fala o perfil mais beliscador. Existe aquela pessoa que tem um metabolismo muito lento, que acaba consumindo mais do que gasta, aquele corpo que não ajuda, um percentual de gordura muito alto. Esse é outro tipo. E existe também aquela pessoa que come por emoção. Eu como porque eu tô ansiosa, eu como porque eu tô triste, eu como porque eu mereço comer. Então, e disso, eles conseguiram ver que as pessoas que faziam tratamentos focados no tipo de obesidade que elas tinham um resultado 50% melhor. Então já estão descobrindo bastante coisa. O problema é que o tratamento não é fácil. Interessante descobrir o tipo de obeso legal, né? Que cada um é, né? Interessante. É uma questão muito importante, mas é também muito difícil para o paciente entender o limite do que é exatamente assim, encontrar o peso ideal dele. Talvez não seja o peso instagramável, doutor. Exato. Como que você encontra esse peso ideal do paciente? Eu sempre converso, existe o peso que eu tô feliz quando a gente fala assim, não existe mais gordura visceral, aquele paciente está metabolicamente controlado, não tem diabetes, não tem hipertensão, o colesterol tá bom, só com uma perda de peso que, sei lá, foi 5%, 10% do peso inicial. Isso é um peso que eu chamo, para mim tá ideal, mas para o paciente, às vezes o peso ideal é muito mais que isso.
Às vezes o paciente quer aquela parte estética, ele quer se sentir bem, quer se comparar às outras pessoas e a gente tem que balancear. Às vezes eu falo, eu tô feliz, para onde a gente vai agora, né? Vamos perder mais? Mas tem que ter focos curtos, não adianta a pessoa falar, eu quero perder 30 quilos. Não, pense em perder 5, pense em perder 10, daí a gente vai. E é uma doença, doutor. A gente não pode tirar o foco dessa questão. Nós estamos tratando de uma doença. O programa dessa semana está falando de uma doença chamada obesidade, né? Exatamente, porque é importante também, muitas vezes o paciente vai no consultório para fazer um controle. Muito bem, o ginecologista tem muito isso. Faz o controle, faz a sua mamografia, faz o seu Papa Nicolau, faz o seu ultrassom, está tudo perfeito. Mas ela está com excesso de peso. Não está perfeito. Aí tem que ser encaminhado essa paciente, então, para uma nutricionista. Fala assim, olha, você está doente, você está inflamado, vai para um endocrinologista. Agora, do ponto de vista de excesso de peso, que as pessoas têm, né, a tendência a culpar a parte endócrina. De cada 10 pacientes que você tem excesso de peso, quantos são realmente de causa endócrina? Acho que no máximo 1 em cada 10. Acho que a gente tem problemas na tireoide, mas isso se controla muito fácil. Talvez o problema na tireoide até levou essa pessoa ao excesso de peso, a um metabolismo mais lento, aquela pessoa que não quer sair de casa, não quer fazer exercício, aquela pessoa mais devagar, que gosta mais de ficar em casa, enfim. Mas na hora que eu trato a tireoide, eu não trato o peso. Então, a gente não corrige tudo isso corrigindo os hormônios. Além disso, né? A gente está falando de uma doença que precisa ser tratada. Existem também problemas na menopausa, que levam ao ganho de peso, problemas na andropausa, que é a menopausa dos homens, que levam ao excesso de peso, principalmente na barriga. Mas não é só isso, né? Acho que a gente tem que tratar o todo. Uma doença multifatorial, né, doutores? Exatamente. Também suscita muitas dúvidas, por isso a gente tem aqui o nosso quadro que fala exatamente sobre mitos e verdades. A gente vai acompanhar, mas antes eu quero despedir da doutora Giovana. Muito obrigado, doutora, pela gentileza, por sua colaboração aqui conosco. Obrigada, Grande gente. abraço ao pessoal da Viver Sanos. Sim. Em breve estaremos lá. Valeu? Legal, espero vocês. Vamos acompanhar então mitos e verdades sobre o controle de peso. Usar medicamentos para obesidade causa dependência? Não, na verdade isso é um mito, né? O tratamento da obesidade ele é feito de maneira crônica, contínua, né? Tende a ser contínuo, né? O acompanhamento com o paciente vai ter que ser a longo prazo, mas o uso da medicação deve ser bem acompanhado, bem seguido, né? Junto com as outras, com os outros quesitos, né? Com atividade física e alimentação, mas não necessariamente o uso da medicação vai ter que ser para sempre, né? A gente vai avaliando o paciente, vamos vendo como que ele vai evoluindo, se mudou o estilo de vida, se está bem condicionado da parte da atividade física, se está adotando uma alimentação regular e aí talvez a gente consiga realizar a retirada dessa medicação, avaliando se existe ou não um reganho de peso após, né? Então é esse cuidado que a gente deve ter, então não existe dependência, né, de medicação para tratamento do peso, né? A medicação só vem como uma aliada e de forma a ajudar aí no tratamento da obesidade. Tudo bem, estamos de volta aqui, doutor. Agora temos um convidado que vai falar sobre mais uma arma na luta contra a balança. Dessa vez uma intervenção cirúrgica. Estamos com o doutor Renato de Araújo Pereira, que é cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião gástrico, cirurgião bariátrico, doutor. Exato. É engraçado porque a cirurgia bariátrica antigamente tinha uma... era só para casos específicos, porque era uma cirurgia muito agressiva. Então só realmente ia para a cirurgia aqueles super obesos. E hoje não é assim. A cirurgia bariátrica é simples, é uma cirurgia que demora 30 minutos na mão do Dr. Renato e Dr. Ricardo, que trabalham comigo lá na Cidade Jardim. Eles fazem em 20 minutos uma cirurgia dessa. Faz por videolaparoscopia, faz por cirurgia robótica. É uma coisa, simplificou demais e ajuda demais os pacientes para perder peso. Mas não é só isso, né, Renato? Eu acho que não é só a cirurgia bariátrica, Não é. né?
Não é. Como que você indica uma cirurgia bariátrica para um paciente? Bom, eu acho que a gente sempre tem que analisar o paciente como um todo, né? A cirurgia bariátrica não é um milagre, a gente costuma frisar muito esse ponto. Ela tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, né? O acompanhamento endocrinológico, o acompanhamento nutricional, o acompanhamento psicológico, né? A gente tem que enxergar a obesidade sim como uma doença que gera outras doenças, né? E aí sim, optando pela cirurgia bariátrica, o paciente tem que ter total entendimento do comprometimento que ele tem que ter com a cirurgia dele, né? É um casamento. Então ele vai se comprometer com essa cirurgia para o resto da vida. Eu costumo falar que a cirurgia tem 3 pilares. São 3 especialidades que o paciente vai acompanhar para o resto da vida: o cirurgião, o nutricionista e o psicólogo. Esse é o segredo do sucesso da cirurgia, principalmente a longo prazo. E muitas vezes, doutor Zé Bento, o paciente entende que fazer a bariátrica é um ponto final na luta contra a balança. Exato, quer dizer, vai lá, faz a cirurgia. E na verdade é o contrário. Exato, é o início de uma caminhada, né, doutor? Exato. Lá na Cidade Jardim, na unidade Cidade Jardim, tem uma sala muito legal de atendimento para o paciente, que é o board médico. Então, senta o cirurgião bariátrico, senta a psicóloga, a nutricionista, o endócrino e o paciente. Mas o paciente, ele é o centro, ele tem que se comprometer, ele não está se comprometendo só com um cirurgião bariátrico, ele está se comprometendo com vários profissionais. Escuta, e aí? Você está afim, vai fazer e você está entendendo o que vai ser a sua vida, como que você vai ter que se controlar aqui, assim, vai fazer a terapia. Quer dizer, isso é muito legal. Quer dizer, com o familiar que está lá na sala junto. A porcentagem de pacientes que fazem a bariátrica reverte o peso, qual que é? Na literatura, 20% dos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica voltam a engordar após 5 anos. Tá? A literatura abrange, né, todos os países, então a gente tem estudos bem embasados. A realidade que a gente observa, até lá na Clínica Cidade Jardim, é que aquele paciente que segue o acompanhamento, que faz tudo como a equipe multidisciplinar orientou, ele nunca vai se preocupar com reganho de peso. Agora, aquele paciente que abandona o tratamento, ficou magro, cai na balada, vai comer de novo, ele aprende a burlar a cirurgia, esse paciente tem um risco alto de voltar a ganhar peso. Agora, a cirurgia não é só para obesidade, não é um tratamento só da doença obesidade. Não. Quais são os outros benefícios que traz a cirurgia? Normalmente, né, o paciente obeso ele já tem uma resistência periférica à insulina, um diabetes, né, se instalando ou já instalado, problema de pressão alta, problema de dor na articulação. Então, quando a gente trata a obesidade cirurgicamente, a gente trata essas outras comorbidades, essas doenças associadas também. O paciente, muitas vezes, ele deixa de tomar a medicação do diabetes 3 dias depois da cirurgia. A da pressão também. É uma coisa assim, um resultado quase milagroso, é bonito de ver. Mesmo porque tem a ideia até da mudança do próprio nome da cirurgia bariátrica para cirurgia bariátrica e metabólica, dada a abrangência dessa cirurgia. Exatamente, acho que o ganho maior é esse. Até nem só obesidade é indicação, diabetes também, né? Sim. Estudos cada vez mais conclusivos com relação a isso, né? Sim, a resposta é muito significativa, tanto que a indicação já baixou, a gente usa o cálculo do IMC, do Índice de Massa Corpórea, a gente faz um cálculo com peso e altura. Até alguns anos atrás a gente entendia que 35 de IMC para cima o paciente tinha indicação de bariátrica. Hoje a gente já entende que com 30 e alguma doença grave associada, por exemplo, com diabetes de difícil controle, já é indicação da cirurgia bariátrica. Interessante. Muito legal. Você vê que a indicação é muito mais pela doença do que propriamente pelo peso do paciente. Doença, obesidade, né? Exato. Doença, mas síndrome metabólica, diabetes, hipertensão também. A lista é imensa, mas a lista de boas histórias também é muito grande. A gente vai ter a participação aqui do Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo também, seu companheiro, né, aqui na clínica do Dr. José Bento. E uma história prosa de consultório. Uma história maravilhosa que ele vai contar para a gente agora. Quero despedir do doutor. Muito obrigado pela participação, doutor. Obrigado. Sucesso aí na jornada. E vamos conferir a prosa de consultório dessa semana. Dentro de várias histórias que eu tenho nesses anos todos com a cirurgia bariátrica, uma que me marcou muito foi de uma paciente muito querida que passou comigo, isso já tem uns 5, 6 anos atrás.
E eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que ela veio, que ela chegou nervosa, ela tremia, extremamente ansiosa, com medo da cirurgia, aquela mudança toda que ia ter. A gente conversou, bateu papo, ela entendeu e aceitou encarar esse desafio. E foi para a cirurgia. Teve um resultado fantástico, perdeu peso, melhorou a qualidade de vida, mas o que foi muito legal e que me marcou e que até hoje eu lembro e eu comento isso quando ela vem em consulta comigo, foram dois casos bem interessantes. Primeira coisa, quando ela estava ali com 6, 7 meses de cirurgia, ela foi fazer o primeiro ultrassom do abdômen que a gente pede para o paciente depois da cirurgia de acompanhamento. E olha que legal, durante a vida inteira, enquanto ela tinha obesidade, quando ela ia fazer o ultrassom, o médico sempre pedia para ela, por favor, encolhe a barriga, e ela ficava fazendo força. E quando ela foi fazer esse ultrassom, 6 meses depois da cirurgia, ela automaticamente começou a encolher a barriga. E a médica falou para ela, você quer, por favor, parar de encolher a sua barriga? Porque você está me atrapalhando. E ela começou a chorar assim, desesperadamente. A médica falou, meu Deus, fiz alguma coisa, né? Nossa, judiei dela. Ela falou, mas por favor, o que eu te fiz? E aí ela contou, ela falou, olha, durante a minha vida inteira mandaram eu encolher a minha barriga. E hoje você está me falando que isso está te atrapalhando e que eu preciso estufar minha barriga. Isso para mim é uma evolução que me marca e marca ela até hoje. Isso é muito legal. E não contente, ela ainda vivenciou mais uma história muito divertida, porque a empresa que ela trabalhava patrocinava a seleção brasileira de futebol. E toda vez que tinha Copa do Mundo, jogo da seleção, o time dela tinha que usar a camiseta da seleção e tinha foto oficial. E ela não conseguia nunca participar porque não tinha a camiseta que servia nela. Depois que ela fez a cirurgia, ela emagreceu, ela comprou uma camiseta da seleção e naquele ano tinha a Copa do Mundo. E olha que sacanagem, a empresa decidiu não patrocinar e não tiveram que usar. Ela de raiva fez todo mundo do time dela usar a camiseta, tirou a foto oficial e me mandou. Então isso aí é muito legal e eu acho que esses pequenos detalhes, pequenas mudanças que o paciente percebe, às vezes traz muito mais valor e impacto na qualidade de vida do paciente. Essa é a história que eu tinha para contar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Tudo bem, estamos de volta, Dr. José Bento. Agora vamos falar sobre as dietas. Eu acho que a coisa mais difícil que tem esse engajamento do paciente às dietas. Isso, a nutricionista tem que ter uma maneira de tratar com o paciente muito peculiar, porque senão E está conosco Thaís Bedix, nutricionista aqui da clínica. E eu queria começar com uma pergunta seguinte: existem mais de 2.000 dietas no mundo. Meu Deus. Por que nenhuma funciona? Boa pergunta. Ou será que tem uma que funciona? Eu acho que depende muito, mas primeiro eu queria agradecer pelo convite. Seja muito bem-vinda. obrigada, muito prazer estar aqui. E na verdade, assim, as dietas, elas vão depender muito de para quem eu tô fazendo, sabe? Então uma dieta vai servir para você, outra para você, outra para mim, mas o que vai depender é o que você vai fazer, né? E exatamente o que a gente estava brincando aqui agora, né? Antes, não é o que a comida realmente não engorda, o que engorda é você. E se você vai comer errado, você vai piorar. Então, não existe uma dieta perfeita, não tem. A dieta da lua, a dieta... Existem realmente milhões de dietas, mas não é assim que funciona, sabe? E como que você faz a abordagem, Thaís? Então o paciente chega na sua frente e fala assim, olha, eu queria uma orientação, porque eu quero perder aí 2, 3 quilos. Como que você faz? Qual é Primeiro, a primeira coisa é falar sobre rotina, né? Então, o que você trabalha, qual é o contexto da sua vida, com quem você mora, o que você faz, se você tem filhos ou não, faz atividade física ou não. Então, tudo isso vai depender se você vai perder peso ou não também, né? Se o seu objetivo é pouco dessa forma,
forma, né? 2, 3 quilos, doutor Zabino falou. É pouquinho, Aí tá né? fácil, doutor. 2, 3 quilos que é a resposta pra 2, 3. você, né? Então tem que pensar no contexto da sua vida, assim, o quanto você gasta de caloria por dia, pra gente poder fazer o cálculo básico, que é o quanto você vai comer, tem que ser o menos do quanto você vai gastar, sabe? Isso é muito É matemática. básico. É muito básico, na verdade. Só que a gente faz errado. E a gente não distribui bem os grupos alimentares também. Então, existem os 3 principais grupos alimentares: os carboidratos, proteínas e gorduras. E a gente tende a gostar mais de carboidratos, né? Onde estão os açúcares, os pães, as massas, tal. A gente adora, a gente come muito. É o comfort food. É o comfort food, né? A gente come demais. Só que são os que mais vão ali ser uma energia não gasta, né? Então, carboidrato é energia. Quando a gente come carboidrato, ele torna-se energia. Mas se a gente não gasta, ela fica ali, vagando. Então, a gente tem que fazer uma boa distribuição. Então, pela rotina, quando o paciente vai me falar, não, no meu café da manhã eu como tal, aí no meu jantar eu como assim, assado, eu vou entendendo qual é o grupo alimentar que ele está tendencioso a piorar e comer mais, e eu vou tentando distribuir melhor. Então, não é isso. Então, a dieta X, claro que existem casos que eu uso, mas assim, na maioria das vezes, e quando o caso é esse, de perder 2, 3 quilos, é mais uma redistribuição mesmo de grupo. Mas a gente está falando aqui dessa matemática das calorias. Você falou uma coisa muito interessante, que você pergunta com quem que você vive, como é que é a sua geladeira. Isso. Existem ambientes que favorecem e ambientes que Total. desfavorecem. Eu sempre pergunto, você é casada? Como que seu marido é? Ou sua mulher? Ele gosta de comer besteira numa sexta-feira à noite? Ele gosta de pedir uma pizza? Ele vai reclamar se você falar, não, então, estamos numa dieta agora, ele vai ficar, que saco, sabe? Porque se é uma pessoa que faz isso, vai piorar. Você vai largar essa dieta em 2 meses. E aí sabe? você vai fazer, o que você fala com uma pessoa assim? Que é Então muito eu comum falo, vamos acontecer. sentar hoje à noite, sentar com o maridão e falar, ó, seguinte, agora, a partir de agora a gente vai começar a mudar e eu não quero que você me encha o saco, porque se você fizer isso, não Boazinha vai essa dar mulher, certo. hein? Deve ser legal ser casada comigo, O né? marido fala assim, sim senhora. Sim, Isso, senhora. o meu faz. Mas enfim, eu acho que é uma conversa que tem que ter, porque se você não tem, começa a tem que ter uma causar participação, conflitos, né? sim. Conflitos em casa. A geladeira tem que participar desse processo. Total, geladeira, Senão ela vira despensa. sabotadora, né? Eu pergunto, o que você tem na sua despensa? Porque assim, se na sua despensa só tiver chocolate, você não vai pegar? Claro que vai. Se um dia você teve um dia estressante, um dia que só deu tudo errado, se você abre sua geladeira e tá cheio de Nutella e chocolate, é óbvio que você vai comer. Agora, tem as dietas restritivas que são muito contestadas justamente pelo próprio nome da restrição, né? Existem casos que elas precisam ser usadas, né? Um caso, por exemplo, de inflamação, doenças autoimunes, né? Elas são necessárias, porque a gente precisa desinflamar, né? A endometriose, por exemplo, é uma doença que precisa de uma restrição alimentar, Hashimoto, fibromialgia, doenças autoimunes no geral e de cunho inflamatório, elas precisam de restrição. Então, uma restrição de glúten, de laticínios, de açúcares, isso é importante. Uma inflamação básica, por exemplo, enxaqueca, é uma inflamação que muita gente tem. Qualquer dor que você sente é de cunho inflamatório. A enxaqueca é bastante específica. Para ela, eu uso uma dieta muito específica, que é a gente baixar pra caramba a quantidade de carboidrato do seu dia, então praticamente entrar em cetose para você conseguir combater aquela inflamação. Mas você concorda que isso é super específico? Se basicamente para uma perda de peso, por que eu faria tanta restrição assim? Porque a restrição leva à compulsão. Se você não tem um objetivo muito certo, que é uma doença, que é alguma coisa para você tratar, se é só para perda de peso, você vai largar aquilo. Então não vale a pena você fazer uma restrição tão grande, porque dali 3 meses você vai largar. E é tão mais legal você poder viver num equilíbrio, que de vez em quando você vai comer uma pizza, um hambúrguer que você adora, tomar uma cerveja, sei lá, e poder viver nesse equilíbrio porque você é assim para sempre na sua vida. Quando você encontrar esse equilíbrio, não vai ser mais uma conversa aqui sobre controle e perda de peso, vai ser sobre vida. É uma forma de caminhar, né, doutor? Exatamente. Quer dizer, isso que a Thaís falou, que a gente já conversou num outro programa sobre endometriose. Quando a paciente tem dor, quando ela tem dor,
ela se empenha, realmente ela corta a Sim. lactose, ela corta o açúcar, ela... Faz de aí qualquer é uma coisa pra parar com restritiva, aquela dor, pra parar né? a dor. E aí começa a ter resultado, começa a ter diminuição da dor, enxaqueca, por exemplo. Você começa a ter resultado, aí você não volta mais com ele. Isso. Agora, fazer uma dieta restritiva só para perder peso, vem a compulsão. Gera compulsão, então não vale a pena, né? Então, o controle de peso é muito mais legal de falar do que perda de peso, né? Porque eu sempre falo assim, em consultório, assim, não fala perda, porque se você perder, você vai achar. Então não fala que você vai perder, fala que você vai mudar a sua vida. E mudar a vida vai ser um bônus que vai ser o emagrecimento. Não vai ser assim, eu vou fazer a dieta para perder esse peso. Não, o emagrecimento vai ser um bônus super legal. O resto que você vai ter, de acordar disposto, de acordar mais feliz, de ter menos estresse, isso vale muito mais. Essa abordagem, né? A abordagem nos seus hábitos, não é só alimentação, então é atividade física, é o hábito com a família. O hábito de dormir cedo, o hábito... E tudo isso faz com que você perca peso de uma maneira mais, definitiva, porque você não volta. E tem uma vida, né? É uma trajetória, não é um ponto de chegada, é uma forma de caminhar, né? Exato. E assim, e tudo isso é falado, né? Que você perguntou o que eu pergunto, né? Assim, em consulta eu pergunto como que é as suas idas ao banheiro, porque isso é super importante, como que você dorme, como você acorda, porque, eu durmo a noite inteira, mas você acorda querendo morrer? Você acorda desse jeito, não tem jeito, você dormiu mal. Então, dormir a noite toda não quer dizer que você dormiu mal. O jeito que você acorda fala muito mais do seu sono do que o seu próprio sono. Então, tudo isso engloba no emagrecimento. Se você dorme mal, você não vai emagrecer. Então, é importante conversar sobre tudo isso. É muito importante, doutora. Muito obrigado, Thaís. Obrigada a vocês. E nessa luta existem várias formas da gente facilitar a vida do paciente. Sim. Exames que são muito importantes. E a gente tem agora o quadro Que Exame é Esse? Mas antes eu quero despedir da Thaís, dizer que você acrescentou muito aqui ao nosso debate, à nossa conversa. Volte sempre, vamos ter sempre a Thaís conosco. Claro, obrigada, estou sempre aí, obrigada. Muito obrigado. Vamos acompanhar então o quadro Que Exame é Esse? Na luta contra a obesidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um exame muito importante para avaliação de uma glândula chamada glândula tireoide, que é uma glândula que fica aqui na região anterior do pescoço. Para a gente avaliar a morfologia dessa tireoide, a gente utiliza um exame chamado ultrassonografia de tireoide, de preferência com Doppler colorido. Nele, a gente consegue avaliar não só como é que está a saúde dessa glândula, se ela é grande, se ela é pequena, se ela está inflamada, se ela tem cistinhos ali, como por exemplo são bolinhas de água, são mais benignos, ou também se a gente consegue avaliar nódulos de tireoide, que seria já mais importante, que a maioria das vezes acaba sendo benigno, mas também pode ser maligno. A ultrassom de tireoide também nos ajuda nessa avaliação da inflamação da tireoide, ou às vezes também identificar se essa tireoide está trabalhando de menos, juntamente com os exames de sangue. Isso faz com que a gente complemente o diagnóstico, por exemplo, de um hipotireoidismo ou de uma tireoidite de Hashimoto, que isso pode estar influenciando ali diretamente no peso desse paciente, fazendo com que o metabolismo fique mais lentificado, ocasionando ali um ganho de peso e dificuldade também para perder peso ali durante o tratamento. Interessante, né? Você vê como é importante, não é só aquela abordagem de orientação alimentar, aquela coisa toda. Tem os exames para estabelecer toda uma engenharia na luta e no controle do peso. É isso aí. Bom, a gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. O convite é para você compartilhar esse conteúdo com pessoas que você sabe que vão se beneficiar aqui com as nossas informações úteis sobre saúde e qualidade de vida. É isso aí. Tudo bem? Tudo bem.